Meu nome é Diego Moraes, eu sou doutor em História e mestre em Filosofia pela UFG, professor do Departamento de Ciências Humanas e Filosofia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. Nos últimos anos, eu venho procurando uma articulação teórica e empírica entre três campos formativos: a história, a filosofia e a teoria clínica psicanalítica, transversando temas e áreas como a filosofia política, a história social e uma espécie de clínica dos afetos, né? Meus atuais projetos de investigação procuram dar cabo a questões sensíveis sobre a política internacional e nacional, a história e a memória do trauma imigratório no Brasil, dentre outras questões, né? Eu venho hoje apresentar para vocês a obra Diálogos entre Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, publicada pela editora Brasil Publisher. Trata-se de uma coletânea desenvolvida pelos membros do recém-criado Latesfip Cerrado, o Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise do Centro-Oeste. Eu participo dessa coletânea, além de organizar, assinando a introdução e um capítulo intitulado Lavem suas gargantas, corações sujos, de um resgate historiográfico a possíveis intuições psicanalíticas sobre o caso Shindoremei. Esse trabalho é um trabalho que eu desenvolvi na esfera de um pós-doutoramento no Departamento de História da Universidade Federal de Goiás, em que eu procuro desdobrar algumas questões pertinentes ainda à minha tese de doutorado, em que eu analiso um dos casos mais sensíveis da nossa história contemporânea. Diz respeito ao processo traumático da imigração japonesa no Brasil, especialmente um conjunto de episódios que aconteceram no limiar do Estado Novo, em que ocorreu um fratricídio no seio das colônias japonesas, através da ação de uma milícia paramilitar chamada Shindoremei, Liga dos Súditos do Caminho, né, ou Liga do Caminho dos Súditos também. Algumas pessoas traduzem assim, embora não seja tão usual. A Shindoremei, como tratado, foi uma milícia que surgiu ali por volta do ano de 42, embora se atribua uma gênese anterior a este processo, e surgiu ali com uma tentativa de defender um obtuso Yamato Damashi, um espírito nacionalista que deveria estar no âmago de todo aquele que se dizia japonês. Com a derrota do Japão na guerra, as notícias que chegaram até o Brasil da sua derrota fizeram com que parte da colônia se dividisse entre aqueles que acreditavam na derrota do Japão e aqueles que não acreditavam na derrota do Japão. Para aqueles que acreditavam na derrota, eram tomados por determinadas milícias como traidores, como makegumis, e mereciam, portanto, serem aniquilados, serem mortos. Uma série de assassinatos, então, foram empreendidos no seio das colônias, até que os principais atores da Shindoremei são presos, são julgados, sentenciados e enviados, à época, para o presídio da Ilha de Anchieta, que, na época, não era somente um presídio, mas era também um sítio manicomial, e violando todas as convenções, né, de guerra, como era o caso da Convenção de Genebra. Então, o meu trabalho de doutoramento vai nessa direção, e de pós-doutoramento eu procuro me valer de algumas intuições psicanalíticas, trabalhando um ferramental teórico conceitual muito claro, muito caro à teoria psicanalítica, como é o caso das noções de recalque, de clivagem, de neurose de angústia, dentre outros, para poder entender ali o âmago dessas motivações, não somente sociais, mas psíquicas e discursivas, deste episódio que, novamente, sem sombra de dúvidas, é um dos mais marcantes da nossa história recente e muito pouco historiografado e muito recalcado pelas gerações que se seguiram. Bom, muito obrigado. Eu espero que vocês possam ler o texto, possam se agraciar com o texto e, enfim, todos os outros textos da coletânea estão bastante interessantes. Eu tenho certeza que vai atender bastante a demanda de conhecimento sobre essas áreas que atravessam a filosofia, a teoria social e a psicanálise. Muito obrigado a todos mais uma vez. Domo arigatou gozaimashita. Sayonara.